Há coisas na vida que não nos impedem de avançar porque são grandes, barulhentas ou dramáticas. Pelo contrário, elas nos atrasam porque são silenciosas, normalizadas e muitas vezes confundidas com virtudes. São hábitos, lealdades internas, padrões emocionais e acordos invisíveis que fazemos conosco ao longo do tempo. Não chamam atenção, não geram alarde, mas corroem a clareza, a energia e a direção. E o mais curioso é que quase ninguém fala sobre elas em voz alta, porque admitir que precisam ser eliminadas exige um nível de honestidade que nem sempre estamos prontos para sustentar. Existe uma versão sua que foi construída para sobreviver, não para florescer. Ela aprendeu a se adaptar, a engolir certas dores, a se moldar ao ambiente. Em algum momento isso foi necessário. Mas o problema começa quando você continua sendo fiel a essa versão mesmo depois de ela já ter cumprido sua função. Manter lealdade ao que você foi quando já não corresponde ao que você é ou ao que pode se tornar, cria um tipo de prisão emocional. Não é apego ao passado por nostalgia, é medo de desapontar expectativas, as dos outros e principalmente as suas próprias. Eliminar essa lealdade silenciosa é o primeiro movimento de liberdade, e quase ninguém percebe o quanto ela pesa. Outro elemento que precisa ser removido com cuidado é o impulso inconsciente de se sabotar exatamente quando algo começa a dar certo. Não se trata de falta de disciplina ou de autoconfiança. Muitas vezes é o sistema interno tentando manter você em território conhecido. O desconforto do fracasso pode ser familiar, enquanto o sucesso traz uma responsabilidade nova, um campo desconhecido, uma exigência de expansão. Quando isso não é reconhecido, a mente cria distrações, atrasos, exaustão e desistências aparentemente sem motivo. Eliminar esse padrão não significa forçar coragem, mas perceber que nem toda resistência é sinal de erro, às vezes, é apenas medo de crescer. Há também as relações que drenam, não porque sejam explicitamente abusivas, mas porque operam em desalinhamento com quem você está se tornando. Pessoas que pertencem a capítulos anteriores da sua vida podem continuar presentes por hábito, culpa ou senso de obrigação. O problema é que ambientes que reforçam versões antigas de você dificultam qualquer mudança real. Não importa o quanto você tente se fortalecer internamente, certos contextos sempre puxam para baixo. Eliminar essas presenças não exige confrontos dramáticos, mas escolhas silenciosas e consistentes sobre onde você coloca seu tempo, sua atenção e sua energia. Um dos pesos mais difíceis de abandonar é a necessidade constante de aprovação. Ela costuma se disfarçar de empatia, educação ou cuidado com o outro, mas no fundo, muitas vezes é uma forma de terceirizar o próprio valor. Quando a identidade depende do olhar externo, qualquer rejeição parece uma ameaça existencial. Viver assim transforma a vida em performance contínua. Eliminar esse padrão não significa se tornar indiferente ou frio, mas recuperar a autoridade interna de definir quem você é, independentemente da reação alheia. Esse movimento costuma ser silencioso, porque quando você para de se explicar, muita coisa se reorganiza sozinha. Outro elemento pouco questionado é a obsessão por ter tudo sob controle antes de agir. A busca excessiva por certeza costuma ser chamada de responsabilidade, mas frequentemente é apenas medo do imprevisível. A vida real não se revela em planos completos, ela se revela em movimento. Pensar demais, planejar demais e esperar demais cria a ilusão de segurança, enquanto o tempo passa. Eliminar essa necessidade de controle absoluto não é agir de forma inconsequente, mas aceitar que clareza é consequência da experiência, não pré-requisito. Existe ainda o hábito de adiar a própria vida para um futuro indefinido. O famoso um dia parece inofensivo, mas funciona como um anestésico poderoso. Ele acalma a mente sem exigir ação. Enquanto isso, os dias passam, as oportunidades se transformam e a energia se dispersa. Eliminar esse padrão é reconhecer que aquilo que realmente importa precisa de espaço no presente, mesmo que ainda não esteja perfeito, mesmo que ainda não esteja confortável. Muitas pessoas carregam a fantasia silenciosa de que sucesso externo vai resolver conflitos internos. Mais reconhecimento, mais recursos ou mais visibilidade parecem prometer alívio, mas na prática apenas amplificam o que já existe. Se há vazio, ele cresce. Se há insegurança, ela se torna mais evidente. Eliminar essa fantasia não significa abandonar ambições, mas parar de usá-las como fuga emocional. Crescer sem se abandonar exige maturidade, e essa é uma das eliminações mais profundas. Há também uma negligência quase invisível em relação às próprias necessidades emocionais mais básicas. Experiências não resolvidas da infância não desaparecem com o tempo, elas apenas mudam de forma.
Aparecem em reações exageradas, em medo de abandono, em controle excessivo ou em dificuldade de confiar. Ignorar isso consome energia vital. Eliminar essa negligência começa quando você para de se tratar como um problema a ser corrigido e passa a se enxergar como alguém que merece cuidado, presença e escuta. Outro padrão frequentemente confundido com excelência é o perfeccionismo. Ele se apresenta como alto padrão, mas funciona como medo disfarçado. Medo de errar, de ser julgado, de não ser suficiente. O resultado é a paralisia. Projetos não começam, decisões não são tomadas e a vida fica em estado de espera. Eliminar o perfeccionismo não é baixar a qualidade, mas aceitar que o movimento imperfeito gera mais transformação do que a estagnação elegante. Por fim, existe o medo de falhar, que raramente é sobre o erro em si. Na maioria das vezes é sobre o significado atribuído ao erro. Falhar parece confirmar narrativas antigas de inadequação. Para evitar essa confirmação, muitas pessoas evitam o risco, e com isso evitam a própria expansão. Eliminar esse medo não é se tornar destemido, mas desenvolver coragem suficiente para ser iniciante, para errar em público, para aprender em movimento. Essas 10 coisas não costumam ser eliminadas de uma vez, nem com anúncios ou declarações solenes. Elas vão sendo retiradas aos poucos, em escolhas discretas, em silêncios conscientes, em mudanças internas que quase ninguém percebe. E talvez seja exatamente por isso que funcionam. Porque a transformação mais profunda raramente precisa ser explicada. Ela apenas acontece, quando você decide não carregar mais o que já cumpriu seu papel.